Boa tarde a todos os presentes, irmanados leitores de José Saramago. Boa noite para quem está em Portugal e Espanha, né? Todos muito bem-vindos a esta palestra. Estamos agora começando o encerramento da segunda jornada Saramago, Literatura, Marxismo e História. Conforme eu informei ontem e hoje, o evento é fruto de estudos do grupo de pesquisa Saramago, Leitor de Marx, coordenado por mim, professora Vera Lopes, orientado nos estudos marxistas pelo professor do IFMG, Daniel Neri, e tendo como estudantes pesquisadores Frederico Dias Rosa Alves Teixeira, Júlia Paula Saraiva Silva, Luciana Genevan e Matheus Roque da Silva. No decorrer de ontem e hoje, nós pudemos ouvir o professor Celso Frederico, da Universidade de São Paulo, com temas marxistas e a literatura, roteiro de leituras, bem como o professor Carlos Nogueira, da Universidade de Vigo, Espanha, nesta manhã, falando sobre a belíssima obra teatral In Nomine Dei, versando sobre a literatura e a história. Agora nós ouviremos o professor Carlos Reis, da Universidade de Coimbra, tratando da sobrevida de José Saramago, pensamento literário e social. Mas antes disso, vamos ver 2 pequenos vídeos. E que se contenta com o espetáculo do mundo, que assiste a ele. Essa é uma daquelas frases de que pode dizer-se: todos nós temos essas nódoas na vida. Carlos Reis. Só mais uma, agora de José Saramago. A literatura não morre, a literatura morrerá quando o homem estiver morto. José Saramago. Como tudo na vida. Tudo aquilo que for feito pelo homem não morrerá. Poderá transformar-se em outras coisas, sucessivamente, enquanto houver homem. Simplesmente, quando o homem estiver morto, então acabou a literatura. Pela razão muito simples de que acabou o homem. Não podemos esperar que qualquer animal que nos suceda no reino desta terra faça literatura. Se ficarem os cães, como há um livro de ficção científica que põe os cães como sucessores dos homens na terra, não podemos esperar que eles façam literatura. Farão outra coisa, que também morrerá quando o último cão tiver morrido. É impossível a gente não se emocionar com a imagem de Saramago. Essa pequena imagem de frase que vocês viram faz parte de um corpo de entrevistas feitas pelo professor Carlos Reis a Saramago, porque nós temos o privilégio de ler Saramago, mas o professor Carlos Reis, que vai falar para nós
para hoje, ele teve mais privilégios, ele pôde entrevistar Saramago, estar muito próximo dele. Apresentar o professor Carlos Reis é muito fácil, né? O professor Carlos Reis é uma figura grata na minha vida e na vida de muitos de nós. Foi impossível na minha vida não estudar, por meio do dicionário de narratologia e pelo dicionário de teoria da narrativa, inúmeras categorias caras à nossa área. Também sempre tive contato com ele por estudos de Eça de Queiroz, por exemplo, Estatuto e Perspectivas do Narrador na ficção de Eça de Queiroz. Construção da Leitura, Ensaios e Metodologia de Crítica Literária, também uma obra que faz parte da nossa biblioteca. História Crítica da Literatura Portuguesa, Figuras da Ficção e, eu estou citando apenas algumas, Diálogos com José Saramago, de onde nós tiramos essas frases. O professor Carlos Reis é professor da Universidade de Coimbra, e neste momento ele está em Sevilha, mas numa participação de um congresso. Ele tem um histórico de frequência a várias universidades, nomeadamente Santiago de Compostela, já participou de eventos no Rio de Janeiro, Salamanca, Hamburgo, tem uma vida de frequência universitária para falar da área da literatura, percorrendo boa parte de universidades significativas do mundo. Bem-vindo, professor Carlos Reis, a palavra é sua, é com muita alegria que nós o recebemos. Boa tarde aí no Brasil, para mim é boa noite aqui em Sevilha. Eu agradeço à colega Vera Lopes da Silva o convite para participar nesta segunda jornada Saramago Vive, e julgo que nesse sentido o tema que eu escolhi e o título também que dei àquilo que vou falar aqui se adequa perfeitamente ao sentido e ao tema desta jornada. Eu estou aqui em Sevilha justamente para participar num colóquio sobre José Saramago, que decorreu ontem e hoje, e o que trago aqui é uma reflexão que tem um contexto próprio que eu já vou referir. Eu tenho aqui para mostrar, não ainda, daqui a alguns segundos, 3 slides, basicamente, que peço que leiam quando eles aparecerem e que deles retenham o que for possível reter, uma vez que eles são, de alguma forma, o ponto de partida para a minha reflexão. Em vez de estar a alternar a minha intervenção com slides e com textos, eu prefiro fazer as coisas assim, de uma forma, digamos, mais dividida. Eu devo dizer que quando falo aqui de sobrevida de José Saramago, o que eu estou a fazer é importar para este domínio de reflexão um conceito que é um conceito do campo dos estudos narrativos. A colega Vera Lopes da Silva há pouco mencionou o meu dicionário de narratologia. Esse dicionário, que é já antigo, foi há 3 anos, digamos, superado por um dicionário de estudos narrativos, que representa uma atualização muito profunda da narratologia para aquilo que hoje são os estudos narrativos, tanto assim que este conceito de sobrevida não aparece no dicionário de narratologia, aparece agora no dicionário de estudos narrativos. E de que é que eu falo quando falo da noção de sobrevida? Falo do prolongamento das propriedades de uma personagem enquanto figura ficcional noutras figurações para além do seu universo ficcional. Quer dizer, a personagem não se extingue quando termina o relato, ela continua a viver uma existência autónoma, para além, repito, desse universo ficcional. Nós sabemos que personagens a que chamamos da literatura universal, Ulisses, o Quixote, Emma Bovary, o James Bond, de um outro universo cultural, são personagens que entraram não apenas nas nossas vidas, mas entraram também noutros relatos e até noutras mensagens, que não são propriamente mensagens literárias, na publicidade, por exemplo. É isso que eu chamo sobrevida da personagem, incluindo-se nessa sobrevida um processo cognitivo, que é aquele que nos permite reconhecer uma determinada personagem, porque ela, quando reaparece, ou noutra ficção, ou em publicidade, seja onde for, traz consigo certos atributos físicos, psicológicos, morais, ideológicos, que nos permitem fazer esse reconhecimento. E é aqui que vão entrar os tais 3 textos aos quais
eu peço que deem alguma atenção, textos que vou subir agora aqui na tela. Esta, enfim, é, digamos, a abertura desta minha fala e o primeiro texto que eu vos peço para lerem é um texto de Eça de Queiroz, não é ainda um texto de Saramago, façam um favor. Depois, este outro texto, já de José Saramago. E depois, ainda mais este, que é, aliás, retirado da mesma obra. Agora, interrompo a partilha. E regresso eu à imagem. E, como disse, aqueles 3 textos vão ser o ponto de partida para a minha reflexão. O texto do Eça diz muito claramente que uma qualidade da grande arte, da grande literatura, das grandes manifestações artísticas em geral, é a sua capacidade para sobreviverem ao seu tempo. Ele fala aqui em Shakespeare, de quem nos lembramos, e nos banqueiros da época, de quem não nos lembramos. Nós podíamos dizer o mesmo de Machado de Assis. Quem eram os políticos da época de Machado de Assis? Não nos lembramos, mas lembramos-nos de Machado de Assis. Ora, a sobrevida de José Saramago tem muito a ver exatamente com isto, com aquilo que dele continuamos a recordar no plano da doutrina literária e social. A sobrevida de um grande escritor é também isso. É aquilo que nós deduzimos nesses 2 planos, doutrina literária e doutrina social, vindo não apenas da sua obra literária, mas de textos outros, de que vou falar, que ele nos deixou. Devo dizer que, e agora para, digamos, atualizar o contexto desta minha reflexão, que o que vem a seguir faz parte de um livro que está inédito, que vai ser publicado precisamente no Brasil, pela editora da Universidade Federal do Pará, em agosto do próximo ano. E o livro chama-se José Saramago, o Homem Mais Sábio. É uma recolha de textos, com uma apresentação e anotações minhas, onde justamente estão muitos desses textos de onde nós deduzimos o pensamento literário e social de José Saramago. Isto significa, então, que eu tratei de identificar esses textos, de localizar esses textos que estão publicados e que são, em geral, conhecidos, e onde nós observamos o quê? Que José Saramago não se limita a contemplar o espetáculo do mundo, uma expressão que já hoje aqui foi referida. Ele não se contenta com um olhar contemplativo, ele interpela o mundo, interpela os homens que desfiguram o mundo e bate-se por uma justiça muitas vezes adiada e não poucas vezes ausente. É muito disso que nós lemos na obra literária do Saramago, conforme eu já disse. E os textos de doutrina literária e social de que vou falar hoje não são textos isolados uns dos outros. Eles são, por assim dizer, 2 faces da mesma moeda e muitas vezes interagem. Trato então aqui de contemplar não exatamente um corpo sistemático de noções, um corpo organizado de princípios, ou seja, estes textos não formam uma teoria estruturada e orientada. A doutrina literária de Saramago é circunstancial e não há nada de pejorativo nisto. Quer dizer, ela decorre de uma praxis, de um ethos que responsabilizam o escritor, mas não pretendem impor uma norma.
mesmo sem quererem ser uma doxa, esses textos configuram um pensamento que não é inconsequente e que é capaz de interagir com a produção literária do seu tempo e daquele que se lhe seguiu. E por isso é que nós falamos em sobrevida desse pensamento. Por outro lado, não separa os textos de intervenção social da doutrina literária. Por outras palavras, não há um Saramago doutrinador literário isolado de um Saramago pensador social. E acrescenta isto duas observações. Primeira, José Saramago não procura construir um tratado de filosofia política e social, um tratado rígido com suporte argumentativo. O que o José Saramago faz é explanar um pensamento, gradualmente, que é um pensamento muito incisivo e que é um pensamento coerente, mas que não está sistematizado, nem tem intuito demonstrativo. Segunda observação, se olharmos para a cronologia desses textos, o que nós observamos é que se vai intensificando em José Saramago, desde o fim do século passado até ao século XXI, enquanto ele viveu, essa componente de doutrina social. E isso tem a ver com a intervenção pública a que o Saramago, digamos assim, se sujeitou e que foi determinada por solicitações que lhe fizeram frequentemente e que o fizeram viajar incessantemente pelo mundo dos congressos, das ações cívicas, das entrevistas, das declarações políticas, etc. Chama a atenção para um daqueles textos que há pouco vos mostrei, para o segundo texto, e para aquilo a que chamo uma translação de interesses e prioridades. O primeiro daqueles textos de Saramago dizia-nos que se foi instalando nele uma espécie de desmotivação, de desinteresse relativamente ao ato de falar de literatura. Desde há algum tempo vem a dizer que cada vez me interessa menos de falar de literatura. E ele dizia, isto não é uma provocação, é aquilo que está a acontecer. E interessava-lhe cada vez menos falar de literatura, porque, dizia ele, falar de literatura é algo de cujos efeitos eu duvido, dizia o Saramago. Tal como falar de pintura, tal como falar de música, como se essas fossem sensações muito difíceis de transmitir aos outros. Não significa isto um ato de silêncio. O segundo texto de Saramago dizia isso mesmo, que seria absurdo pretender reduzir ao silêncio aqueles que escrevem, ou aqueles que leem, ou aqueles que sentem. Tratava-se, sobretudo, de uma, repito a expressão, translação de interesses do literário para o social, o cívico, o político, etc. E ele insistia nesta noção numa crónica do ano de 1997, que é o ano em que aquele texto que eu citei, aqueles dois fragmentos que eu utilizei, é publicado pela primeira vez. Em 1997, dizia José Saramago assim: os discursos literários, os que a literatura faz e os que sobre ela se fazem, cada vez mais me parecem um coro de anjos pairando nas alturas, com grandes rufos de asas, gemidos de harpas e alaridos de trombetas. Há nisto, evidentemente, uma certa ironia, ou talvez até algum sarcasmo. Distante, portanto, deste coro de anjos, aquilo que eu quero percorrer em Saramago é um conjunto de textos que configuram esse pensamento literário e social e onde ganham evidência vários temas estruturantes. Já para entrar em coisas mais específicas, um desses temas é, evidentemente, a história. Isto é sabido. E a forma como ela é representada ficcionalmente naquilo que tem sido um dos temas mais estudados na obra de Saramago. E nesses estudos e na leitura que nós podemos fazer, por exemplo, de um importante texto de 1990, História e Ficção, o que nós percebemos é que a representação ficcional da história serve para Saramago chamar a atenção, pôr, digamos, na letra do texto ficcional, problemas como a descanonização dos géneros literários, como um certo impulso paródico que deriva daí para olhar a história à luz da paródia,
como a contrafactualidade como provocação, isto é, apresentar alternativas ao que foi a história, isso está, por exemplo, na História do Cerco de Lisboa, e assim por diante. É, repito, uma boa parte disto que nós podemos ler no tal texto de História e Ficção. Não vou aprofundar esta temática porque ela é bem conhecida e está já muito estudada. Lembro apenas que desde o seu primeiro romance, enfim, deixando de lado A Terra do Pecado, que é um caso muito mais antigo, mas desde o seu primeiro romance como escritor que voltou à ficção, Manual de Pintura e Caligrafia, de 1976, o Saramago enfrenta esta questão da inscrição ficcional da história, embora aí ainda de uma forma muito moderada. Eu lembro que o texto termina com uma alusão explícita a um momento de drástica mudança política e histórica, que é a Revolução do 25 de Abril. Palavras de Saramago já no final do romance, nas últimas linhas. O regime caiu. Golpe militar como se esperava. A isto depois segue-se a perplexidade de um narrador que naquela altura ainda não percebe bem o que se está a passar, está em cima da história que está a fazer, e depois diz assim a terminar: não sei descrever o dia de hoje. As tropas, os carros de combate, a felicidade, os abraços, as palavras de alegria, o nervosismo, o puro júbilo. Reparem, não sei descrever o dia de hoje, como se a história estivesse ainda muito imatura para já se fazer discursos. A este tópico das relações entre história e ficção eu vou juntar outros. Um deles é a necessidade de um novo romance. Note-se que este novo romance não se confunde com aquele outro novo romance que floresceu e que depois murchou, sobretudo na França dos anos 50 e 60. Este novo romance de que fala Saramago, e fala nele num texto de 1998, que está justamente nos diálogos com José Saramago, é, diz ele, um lugar literário, cito, capaz de receber como um grande, convulso e sonoro mar os afluentes torrenciais da poesia, do drama, do ensaio e também da filosofia e da ciência, tornando-se expressão de um conhecimento, de uma sabedoria, de uma mundivisão, como foram, para o seu tempo, os grandes poemas da Antiguidade Clássica. Mas é uma reformulação do romance que o escritor procura agora. Além disso, Saramago fala-nos de compromisso e de responsabilidade num texto de 1996, intitulado Literatura, Compromisso e Transformação Social. Esse era um tema já distanciado da normativa neorrealista. Eu lembro que o neorrealismo em Portugal, e não só em Portugal, fez da questão do compromisso uma bandeira extremamente importante. Lembro também que Levantado do Chão é um romance em que há ainda reconhecidamente, e o próprio Saramago diz, ecos dessa herança neorrealista. Mas não é disso que se trata agora. Do que se trata agora é de proceder à apologia, digamos, à proclamação da condição cívica do escritor como uma pessoa concreta e socialmente responsável. Alguma coisa disto está num texto muito controverso de Saramago, muito discutido e, a meu ver também muito discutível, que é o autor como narrador omnisciente. O que levanta outras questões, inclusive do plano da narratologia, que não vou abordar agora, mas esse texto é já uma afirmação da responsabilidade cívica do escritor e da forma como ele gere, como ele organiza essa responsabilidade enquanto narrador. É o ponto de vista do Saramago. Repito, não vou agora ocupar-me desse texto, ele levantaria outras questões do campo da narratologia que agora não estão aqui em equação. Em vez disso, ocupo-me de um outro texto, um texto chamado Da Alegoria como Género à Alegoria como Necessidade. Este texto vem da participação de Saramago num colóquio que houve em Roma em 2003, um colóquio que eu, por acaso, também participei, e é um dos testemunhos mais expressivos daquilo que era a impressionante cultura literária de Saramago. Estamos a falar de um escritor que, como se sabe, não teve uma formação académica desenvolvida, mas que compensou isso
com aquilo que chamo uma impressionante cultura literária. E é essa cultura literária que dá suporte à reflexão de Saramago sobre a alegoria, sendo que, inevitavelmente, neste texto, ele apela a autores como Kafka e o Padre António Vieira, que são autores fundamentais para a representação da alegoria, e também, de forma subsidiária, autores como Gil Vicente e Eça de Queiroz. Pois bem, ao mesmo tempo, esta reflexão sobre a alegoria permite a Saramago confirmar certos momentos de desenvolvimento da sua produção e do seu pensamento literário. A propósito da alegoria, ele fala-nos de Ensaio sobre a Cegueira e do Evangelho segundo Jesus Cristo, que são movimentos decisivos para o desenvolvimento do pensamento do Saramago sobre a alegoria. O primeiro, o Ensaio sobre a Cegueira, é um exemplo expressivo da chamada alegoria de situação. Vou voltar a este conceito. E atesta a chegada à obra saramaguiana do tempo em que se passa, palavras do Saramago, para o interior da pedra. Lá onde a pedra, cito, se alguma coisa souber, saberá que é pedra, mas não que é estátua. Que é como quem diz, a partir de Ensaio sobre a Cegueira e à luz da alegoria, procura-se a essência do sentido. O Saramago insiste e diz que não se chega, no entanto, aqui, sem a outra obra de que ele fala aqui, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Com o Evangelho, o escritor vai se deslocando da história, por exemplo, na história do Cerco de Lisboa, para a indagação sobre a identidade coletiva portuguesa. Não confundamos uma coisa. O singular, a representação daquilo que é singular, que se associa à alegoria, não tem a ver com o simples, não tem a ver com o particular, não tem a ver com o primário. A singularidade que é própria da alegoria remete para o sentido transhistórico do alegórico, quer dizer, o alegórico vai além da história e serve, como no caso de Saramago, um romance que é regido pela reflexão ética e filosófica, em registro de ensaio. E é bem sabido, como o termo ensaio entra no título de 2 romances de Saramago, Ensaio sobre a Cegueira e Ensaio sobre a Lucidez, e é também sabido, embora menos sabido, que a certa altura o Saramago chegou a dizer que se considerava mais um ensaísta que escreve romances do que outra coisa, entrando aqui um dos outros referentes da enciclopédia literária do Saramago, que é Montaigne, o autor paradigmático do género ensaio. Pois bem, para Saramago, a alegoria comporta muito de indagação do que é complexo. Indagação do que é complexo. E aqui ele olha para a história do romance e nota que, depois do tempo em que o romance foi, palavras de Saramago, a reportagem sistemática da vida social, está-se a referir aqui sobretudo ao romance do século XIX, ao grande romance realista e naturalista. Depois desse tempo, o romance transita, Saramago de novo, para uma nova função, a qual se enfrenta a uma tarefa paralela para que não parecia ter nascido, a de refletir. O romance, portanto, pela via da alegoria e das personagens que a recuperam, é fundamentalmente um género de reflexão, já não um género de análise social. Este projeto saramaguiano de recuperação, uma recuperação pós-modernista, evidentemente, da alegoria, sustenta-se em várias postulações. Primeira postulação. A alegoria supera a lógica do realismo oitocentista. Por isso que já dei a entender. Quer dizer, vários romances de Saramago de meados dos anos 90 em diante contam histórias que se passam em lugares sem contornos espaciais, sem localização definida e vividas por personagens de figuração difusa e às vezes até de nome desconhecido. Veja-se, por exemplo, todos os nomes. Onde é que se passa todos os nomes? Numa conservatória, numa cidade que não se sabe bem qual é, com uma personagem que tem um nome muito simples, o Sr. José, tudo aquilo já afastado dos contornos
de natureza histórica e acentuadamente social, que eram os que o Saramago cultivava no tempo a que chamou da estátua. Segunda postulação. Uma vez que estão superados os propósitos socio-ideológicos que em tempos foram próprios do romance, ele passa a ser indagação e, como tal, tende a ser um espaço metafórico, entenda-se. E a imagem que o Saramago usa é a imagem justamente de caráter metafórico que ele refere quando fala da ideia de que o romance é um espaço, cito, um grande oceano em que vão confluir todos os rios da expressão literária. Uma belíssima imagem que o Saramago insiste, em que ele insiste e completa assim. O trabalho do romancista é o trabalho do espeleólogo, quer dizer, aquele que mergulha na caverna sem luz, aquele que mergulha na profundidade da terra. O trabalho de um espeleólogo sem lâmpadas nem cordas, a que se dedica o escritor. Talvez encontre uma direção nova neste romance exposto aos quatro ventos, neste espaço literário em que confluem todas as águas da criação. Fim de citação. Por fim, e em terceiro lugar, Kafka reaparece como inspirador da alegoria e como inspirador da revitalização da alegoria. Para Saramago, Kafka é propriamente o inventor, o fundador da chamada alegoria de situação. São alegorias de situação, aquelas que nós encontramos no Excesso sobre a Cegueira, em todos os nomes, na Caverna, no Homem Duplicado e já antes disso, na Jangada de Pedra, que é, antes do tempo da pedra e da alegoria, um romance que já prenuncia esse tipo de representação. Vou procurar fixar com mais pormenor a alegoria de situação e remeto justamente para Ensaio sobre a Cegueira e para a Caverna, lembrando o que é conhecido. Em ambos, a narrativa parte de um estado de coisas, de uma situação, por exemplo, a inexplicável cegueira coletiva, ou então na Caverna a inutilização do trabalho do oleiro, que é cruelmente expulso do mercado, e daqui decorrem ações, personagens, mundos narrativos, que têm uma dimensão transhistórica, que convocam significados com uma difusa marcação social, mas muito expressivos do ponto de vista ético, e até diria mais do ponto de vista ético-filosófico, configurando aquilo que é conhecido sobretudo no Saramago mais tardio, ou seja, uma visão sombria da condição humana, das suas perversões e dos seus egoísmos. Para todos os efeitos, a personagem continua a ser um elemento fulcral para se entender o romance como narrativização de situações alegóricas que parecem estáticas, mas que não o são. Elas são apenas um ponto de partida. No centro desse movimento de narrativização de situações alegóricas estão personagens como, por exemplo, a mulher do médico, o cão das lágrimas, Cipriano Algor, ou até a morte, a alegoria mais claramente alegórica, se me permitem a redundância, que está nas intermitências da morte. Engana-se quem pensar que uma digressão acerca de uma noção que é aparentemente técnica, como a alegoria, enfraquece a componente de responsabilidade social do pensamento de Saramago. Nada disso. Pelo contrário, em harmonia com aquilo que chamei o sentido transhistórico do alegórico, a responsabilidade social adquire aqui uma nova dimensão, mais ampla, mais abrangente, com uma forte incidência ética e, nem por isso, necessariamente abstrata. Palavras de Saramago. A ética, que deveria ser aplicada como manda o senso comum, ou seja, para cada caso social concreto, a ética é a menos abstrata de todas as coisas e permanece sempre como uma presença calada e rigorosa que, com o seu olhar fixo, pede contas todos os dias. Fim de citação. Note-se que, ao caracterizar a alegoria, e neste texto que tem estado a citar, o Saramago não entra na matéria sem antes realçar o significado das representações do poder, sem realçar o significado da opressão de uns povos por outros,
da iminência de uma catástrofe global, das ameaças à paz e do dever de as contrariar, mesmo que seja apenas com gestos simbólicos. Essas preocupações nós encontramos-las em textos que estão situados num lapso temporal que vai, como tenho dito, de meados dos anos 90 até à morte do escritor, e que incidem sobre espaços bem concretos, agora já no plano da pura reflexão social e política, que vem alimentar muitas vezes a obra literária e a sua eventual representação alegórica. Espaços concretos, por exemplo, o continente africano ocupa um lugar central nesta geografia da crueldade, que para Saramago tem uma magnitude planetária. E também nos textos que associo a esta preocupação com o continente africano, por exemplo, um texto que está publicado em O Caderno e que se chama singelamente África, há um outro cenário que se junta a este, cenário onde a concentração do horror assume um significado que é verdadeiramente desesperante. A América Latina. Saramago tem um vasto pensamento social sobre a América Latina, muito marcada, como se sabe, pela memória da colonização, pelo genocídio de populações indígenas, tudo aquilo que Saramago realça quando escreve, e várias vezes escreve já no século XXI, sobre episódios ou de que teve notícia ou cujos efeitos testemunhou lá onde eles aconteceram. Massacres no Brasil, o falhanço da reforma agrária prometida a populações sem terra, a violenta repressão sofrida pelos índios de Chiapas, no México, tudo isso é objeto, de facto, de reflexões muito incisivas deste Saramago, que explana nestes textos aquilo a que eu chamo o seu pensamento social. Haja em vista, por exemplo, aquele texto que o Saramago escreveu como prefácio para o belíssimo, mas dramático livro de fotografias chamado Terra, da autoria de Sebastião Salgado. O discurso saramaguiano não se limita àquilo que é circunstancial naqueles episódios que ele testemunhou ou de que teve notícia. Ele deriva para temas que o transcendem e que, de novo, com uma forte componente ética e filosófica até, são temas que ressoam nas obras literárias. Destaco aqui, sublinho aqui, o alcance de 3 desses temas. Primeiro, a relação com Deus. Deus que é reiteradamente acusado de alheamento perante os homens e também de um impulso arbitrário para a crueldade exercida sobre os homens. Casos paradigmáticos, evidentemente, o Evangelho segundo Jesus Cristo e Caim, mas também a peça de teatro de que já se falou aqui, In Nomine Dei, de 1993. Segundo tema, a falência de instituições que a suposta vontade de Deus gerou e que as sociedades humanas adotaram, mas que foram incapazes de servir os humilhados e os ofendidos. Por exemplo, as democracias ocidentais. É disso que fala Saramago, quando fala daquelas figuras, daquelas personagens que atravessam, por exemplo, a ação de levantado do chão. E aqui se vê como isto vai muito atrás na obra do José Saramago. Esses humilhados e ofendidos, levantados do chão, dizem: não necessitamos caridade. O que queremos é uma justiça que se cumpra e um direito que nos respeite. Terceiro, a questão do outro. Ou seja, o desafio para se entender, fora de referências eurocêntricas, a dignidade e o direito à diferença que Saramago observa, por exemplo, nas montanhas de Chiapas e na gente que ali afirma, contra poderes instituídos, uma identidade própria. Insisto, a reflexão que se desenrola nestes textos que acabo de comentar é, e dificilmente deixaria de ser, a outra face de grandes temas que são modulados na ficção narrativa e também no teatro saramaguiano em registros próprios. Já falei em alguns deles, acrescento outros. A violência exercida pelo homem sobre o seu semelhante, a tal indiferença do Deus Criador perante o sofrimento da sua criatura, a resistência dos fracos perante a opressão, a fragilidade do indivíduo que está sujeito a poderes invisíveis, a incapacidade de reconhecer a diferença do outro e assim por diante. Por fim e por agora,
refiro no pensamento de Saramago um apelo recorrente à questão do iberismo, mas à questão do iberismo entendida também como crítica aos poderes eurocêntricos. Explico-me. Refiro-me aqui a um texto intitulado Acerca do meu iberismo, que Saramago escreveu como prefácio para um livro sobre o iberismo, mas que retomou num outro texto intitulado Descobramos uns aos outros. Descobramos uns aos outros, diz Saramago, e logo afirma como uma ideia nuclear. Parece conveniente que Portugal e Espanha cultivem um processo de descoberta mútua e que repensem a sua posição geoestratégica e a sua responsabilidade relativamente à América Latina. Esta preocupação do Saramago foi uma preocupação muito forte nos anos de adesão de Portugal e de Espanha à então chamada Comunidade Económica Europeia. Um processo relativamente ao qual Saramago foi muito crítico, chamando a atenção justamente para a responsabilidade geoestratégica de Portugal e Espanha relativamente às suas antigas colónias e também desmistificando aquilo que para ele eram imposições eurocêntricas que a Europa cultiva, dizia o Saramago, em relação a si própria. Cito, para os Estados europeus mais ricos, o resto do continente continua a ser algo mais ou menos vago e difuso, com que, apesar de tudo, contando com as adequadas colaborações locais, ainda se podem fazer alguns bons negócios. Quer dizer, essa adesão europeia para o Saramago era uma espécie de mistificação. Devo lembrar, porque isto está, apesar de tudo, próximo de mim e daqueles que vivemos esta época, que na altura estas posições de Saramago foram vistas de forma muito crítica, mas passadas décadas, e sendo a Europa o que é hoje, estas posições de Saramago fazem agora muito mais sentido. É a sua conhecida capacidade para antecipar aquilo que vem muito depois. Vou terminar. Não preciso ir mais longe, mas poderia fazê-lo recorrendo ainda a outros textos, para afirmar aquilo que disse no início e que foi o meu ponto de partida. José Saramago está vivo. O seu pensamento continua atual, continua capaz de antecipar o futuro, como acabo de dizer, e isso foi aquilo que muitos percebemos, ainda recentemente, quando reconhecemos que o ensaio sobre a cegueira apontava e aponta para males e para medos coletivos que estamos agora a viver. Devo lembrar, aliás, é um dado material, mas que tem aqui um certo significado, que desde o princípio da pandemia, o ensaio sobre a cegueira foi uma obra que de novo explodiu no interesse dos leitores um pouco por todo o mundo. Ora, é disto também, e permitam-me agora uma reflexão final sobre o centenário que eu estou a comissariar, é disto que tratamos na celebração do centenário. O que nós afirmamos na celebração do centenário do José Saramago, nas muitas coisas que vão acontecer e em algumas que já aconteceram, é a sua capacidade do Saramago, a capacidade de sobrevida de um José Saramago voltado para o futuro. E por isso adotamos para o centenário um lema, uma frase saramaguiana de sabor pessoano. Essa em que ele diz: vivo desassossegado, escrevo para desassossegar. Faço notar que este desassossego não é aqui exatamente o desassossego de Bernardo Soares, embora a frase, como eu disse, tenha um certo sabor pessoano. Este desassossego do Saramago tem a ver com tudo o que eu disse, com uma forma de não apenas contemplar o estado do mundo, mas de intervir e de interpelar e de escrever para provocar esse desassossego. E é por isso que afirmo e repito que José Saramago está vivo. O seu centenário é uma confirmação dessa sobrevida e é essa que nós vamos viver com as obras que ele nos deixou, com os valores que ele representou nessas obras, com as ideias e com as causas que defendeu. É assim que vai ser. E será assim agora e será assim enquanto houver, e julgo que por muito tempo haverá, leitores iluminados pelas suas palavras. Muito obrigado pela vossa atenção.
informação espetacular, dura quase 1 hora e espetacular e muito instigante para os nossos estudos. E pensando como a professora que sou e leitora de Saramago, eu percebo na minha vida própria uma sobrevida de Saramago. Por exemplo, como que a expressão levantado do chão passa a fazer parte de um cotidiano toda vez que pensamos, toda vez que penso sobre a necessidade de que nos levantemos do chão, né? Também penso que, não coincidentemente, como o senhor acaba de dizer, Ensaio sobre a Cegueira vem, parece que tomando conta do que estamos vivendo na pandemia, principalmente quando se vê o lucro que a pandemia tem gerado às elites, não só no Brasil, como no mundo, né? E aí a crítica ao capitalismo, que se vê nitidamente em ensaios sobre a cegueira, e depois, com uma profusão em ensaios sobre a lucidez, parece que vai tomando conta de uma realidade. Não só porque penso que o Saramago possa prever, mas simplesmente porque ele é um analista, um materialista histórico, e, portanto, ele se dá conta de todos esses movimentos. A minha pergunta, eu gostaria que o senhor comentasse como que a doutrina social de Saramago está no seu vínculo com Marx e como que aparece esteticamente na sua obra. Poderia falar um pouco sobre isso? Com certeza. Para isso é preciso voltar ao princípio de tudo, onde esse tipo de vínculo é muito claro. E voltar ao levantado do chão, que é, como eu disse, e como é sabido, e o próprio Saramago reconheceu, o seu romance onde as tensões, os conflitos de classes, os processos de desenvolvimento da história enquanto processo que conduz à eliminação dessas diferenças sociais, a representação do coletivo como força motriz da história, são muito claros. E, portanto, desse ponto de vista, o pensamento de Saramago é inequívoco, e julgo que é nesse romance, sobretudo, que ele está muito bem representado. Claro que nós podemos deslocar esta questão para outros textos onde este substrato ideológico é talvez menos evidente, mas onde está presente. E lembro aqui 2 casos bem conhecidos. Memorial do Convento. O que é Memorial do Convento? Em muitos aspectos, é uma espécie de apologia de recuperação ou de movimento de justiça feita justamente ao coletivo que foi oprimido. Porque uma tese fundamental no Memorial do Convento, não é a única, é que o Memorial do Convento foi construído por esse coletivo que sofreu, foi oprimido, que não tinha na altura ainda a capacidade para mover a história, como aparece já no Levantado do Chão, mas onde nós vemos já as sementes desse coletivo. Segundo exemplo, e este com uma notação política mais forte, o pano de fundo político que está por detrás do Evangelho segundo, do ano da morte de Ricardo Reis. O ano da morte de Ricardo Reis, lembro aqui, passa-se num cenário histórico que é o de 1936, onde está a começar a Guerra Civil de Espanha, onde estão a afirmar-se e a consolidar-se o fascismo, o nazismo, etc., sendo que há, inclusive, episódios no romance, como a Revolta dos Marinheiros, que é um facto histórico, em setembro de 36, que são o testemunho da ficção relativamente a esses movimentos da história. Evidentemente que na altura, isto é, na altura do tempo do romance, 36, tudo isto era visto ainda de uma forma relativamente perplexa, sem se antecipar o que ia acontecer. Mas isso também é um aviso do Saramago relativamente à atenção que é preciso colocar na emergência destes movimentos e na forma como eles,
depois preparam futuros terríveis. Como eu disse há pouco, os romances do Saramago, daquilo que ele chamou a fase da pedra, o ensaio sobre a lucidez, por exemplo, o ensaio sobre a lucidez é uma reflexão sobre as contradições das democracias formais, sobre as falácias dos processos eleitorais. E, curiosamente, aí o Saramago antecipou de novo também a realidade. Porquê? Porque um dos problemas que se nota hoje nas chamadas práticas democráticas na Europa, conheço alguma coisa do que acontece na América Latina, mas conheço naturalmente melhor o que se passa na Europa. Uma das questões que ali que nós ressentimos muito é o afastamento dos cidadãos relativamente à vida política. O ensaio sobre a lucidez é um alerta relativamente a isso. E, portanto, esta é uma questão que está sempre presente na prática literária do Saramago, umas vezes de forma tematizada, outras vezes pela via da alegoria, porque olhemos, por exemplo, para Todos os Nomes, que é um dos romances mais alegóricos do Saramago. O que é aquela alegoria da grande conservatória onde estão todos os nomes? É uma alegoria dos poderes invisíveis que nos controlam. É uma alegoria da nossa ignorância relativamente ao que esses poderes querem e fazem. E, portanto, são infindáveis as reflexões deste tipo que nós podíamos fazer. Infindável estudo de Saramago. O Frederico Dias, ele é um dos pesquisadores sobre Saramago, leitor de Marx. Ele pergunta qual é o papel das adaptações em outras mídias para a sobrevida de José Saramago. Essa questão é uma questão extremamente pertinente e é uma questão que eu tenho tratado também, embora noutros textos e noutras intervenções, e não apenas a propósito do Saramago, mas que enraiza no seguinte, ou melhor, eu vou até falar de alguma coisa relativamente ao centenário do Saramago. Um fenómeno que nos tem impressionado muito, aqueles que temos estado a trabalhar na programação do centenário, é o aparecimento de muitas manifestações artísticas da ordem da adaptação e não só. Por exemplo, há 3 adaptações de obras de Saramago à dança. Uma arte aparentemente tão afastada da narrativa literária. Ora, o que as adaptações trazem consigo é, noutro suporte e noutro contexto mediático, a tematização de questões que o Saramago já trabalhou, mas que se abrem agora a outros públicos. Vejamos o caso do cinema, por exemplo, ou o caso da TV. Quer dizer, as adaptações ou as obras inspiradas em... Aqui há uma longa modulação que não podemos agora tratar, porque nem tudo são adaptações miméticas. Há obras inspiradas em que não são adaptações miméticas, mas todas elas são um outro Saramago para outro público, noutros contextos, mas normalmente insistindo nos temas saramaguianos, nas personagens saramaguianas, nas ações saramaguianas. E, portanto, dou às adaptações, de facto, uma importância muito grande nesta criação da sobrevida do Saramago e no que diz respeito às suas ficções, num conceito, num aspecto que toca diretamente um conceito que eu também trabalho no Dicionário de Estudos Narrativos, que é o conceito de refiguração. Isto é, como é que uma personagem, antes objeto de uma figuração num contexto narrativo e ficcional, é depois refigurada num contexto da dança, da pintura, do cinema, etc. É a mesma personagem, é já outra? Que dispositivos é que foram acionados para que ela seja outra, continuando a ser a mesma? É todo um mundo de reflexão que hoje em dia está, digamos, contemplado por um ramo muito importante dos estudos narrativos, que é o ramo dos estudos narrativos mediáticos e intermediáticos. Ok. Esse é um campo, para estudar Saramago, um campo muito amplo, um campo aberto, espetacular para se fazer a percepção de como há sobrevida e como essa sobrevida vai atingindo significados novos ao mesmo tempo, né?
É o campo de pesquisa do Frederico Dias. Esse. Tem aí muito trabalho para fazer. Sim. Luciana Camargo diz que gostaria de saber se haverá um segundo dicionário de personagens e se nesse se abordarão as personagens de teatro de Saramago. Bom, eu não sei, a Luciana Camargo deve estar a referir ao dicionário de personagens da ficção portuguesa. Sim. Não é, ele não existe em livro, Vera, não vale a pena ir buscar. Talvez seja esse que ela esteja se referindo, Dicionário de Personagens da obra de José Saramago. É da quem é esse? Salma Ferraz. Não falo nesse, porque se falar nesse vou dizer coisas pouco simpáticas. Há um dicionário de personagens saramaguianos bem feito pelo nosso colega e amigo, o professor Miguel Colef, de Buenos Aires. Esse dicionário de personagens é um dicionário que terminou com as obras do fim do século passado, ou coisa assim, ele precisa ser atualizado. Eu já desafiei o Miguel Colef para fazer essa atualização. Esse, como eu digo, não vou comentar, porque não quero dizer coisas desagradáveis, mas remeto para o dicionário de personagens da ficção portuguesa, que é um dicionário online que eu coordeno. Basta googlar Dicionário de Personagens da Ficção Portuguesa, ele aparece, e nesse Dicionário de Personagens da Ficção Portuguesa estão representadas já quase 200 personagens, das quais várias, muitas eu diria, do Saramago. E esse dicionário é um dicionário ainda em desenvolvimento, portanto, além das 10 personagens do José Saramago que lá estão, haverá no futuro muitas mais, não é? Não sei se chegaremos ao teatro, porque esse dicionário, estou agora a falar pelo meu dicionário, aquele que eu coordeno, é um dicionário da ficção narrativa, não é? O teatro levanta a personagem outras questões de que esse dicionário de personagens não trata. Bom, essas informações são ótimas para a gente poder fazer esse painel de obras sobre as quais a gente pode ter mais segurança ao estudar, né? Então, a referência é para nós muito importante. Deixa eu escrever aqui, Vera, o link do dicionário de personagens. Espera aí, um momento só. Giovanni, você disponibiliza esse link na tela para nós, por favor? Só um momento. Ops, não é este aqui. É muito simples, como poderão verificar. Eu vou pôr aqui e enviar. Pode pôr na tela, por favor? O Giovanni vai providenciar para nós, professor. Tá bom. Tá bom. O Daniel Vecchio, ele pergunta, ele diz que ficou sabendo na forma que o Saramago critica... desculpa, eu acho que eu não estava lendo bem. Fiquei pensando na forma que o Saramago, crítico literário da Seara Nova, emprega a noção de alegoria e metáfora com certa preocupação circunstancial. Pois não é uma pergunta propriamente, não sei exatamente a qual crítica é que o Saramago de facto fez crítica literária da Seara Nova, e já agora, já que o Daniel chama este facto, eu vou lembrar, aí está, este é obrigado ao Giovanni, esta é a página de abertura do Dicionário de Personagens da Ficção Portuguesa, mas, e há aí várias personagens saramaguianas, mas agora talvez não vamos perder tempo com isto. Mas, falando da Seara Nova, o Saramago cometeu um erro de juízo numa das críticas que fez na Seara Nova, que foi desvalorizar um pouco o romance O Delfim, de Cardoso Pires, que é um romance absolutamente extraordinário. Bem mais tarde, o Saramago escreveu um texto em que dizia mais ou menos o seguinte: não sei o que é que me deu para não perceber que O Delfim era de facto um grande romance. Quer dizer, teve a honradez de reconhecer que tinha cometido um erro crítico, mas isso, toda a gente que faz crítica por obras acabadas de sair, mais ou menos se equivoca. Não esqueçamos que um crítico português de formação marxista pura e dura, vou sublinhar isto, um crítico português de formação marxista pura e dura fez um grande elogio ao Levantado do Chão, quando apareceu o Levantado do Chão,
e uma crítica violenta ao Memorial do Convento quando apareceu o Memorial do Convento. Portanto, o Saramago foi também objeto dos seus equívocos. Sim. Quanto a essa perpetuação dos personagens de Saramago, intra-obra, podemos pensar nisso, por exemplo, a Gertrude seria um prenúncio que vai ser perpetuado pela mulher que não cega em Ensaio sobre a Cegueira? Essa é uma forma de perpetuação, de presentificação da obra de Saramago, com um diálogo interno entre seus personagens, que eu penso muito na Gertrude como uma mulher que não cega. Naquele cenário... Mas, Vera, por favor, refresca a minha memória. De onde é que vem essa Gertrude que eu agora não estou a ver? É da obra teatral In Nomine Dei. Ah, sim, exatamente. Sim, e qual é a questão, então? Porque como ela está num cenário, todos enxergam, como disse Saramago, mas todos são cegos, sim. Ela enxerga, critica, se posiciona, questiona posicionamentos religiosos, questiona as igrejas que naquele momento se degladiam. E quando a gente vem para Ensaio sobre a Cegueira, a mulher que não cega faz a mesma coisa, mas em outro contexto, o contexto específico do capitalismo. Essa é uma forma de perpetuação das personagens de Saramago? De um tema, sem dúvida, do tema da lucidez. O tema da lucidez. Aí é muito claro e é muito fácil, a meu ver, identificar. Do tema da lucidez. O que é a lucidez? É deter a luz, etimologicamente. O lúcido ou a lúcida é aquele ou aquela que detém a luz. E, não por acaso, quando o Saramago passa A Mulher do Médico para outro livro, passa para o ensaio sobre a lucidez. Sim. Esther Aparecida, de May Melo, ela pergunta: professor, como o senhor vê nas obras de Saramago a personagem feminina? Poderíamos dizer que Saramago a vê como humanizadora, representatividade da sociedade? Bom, essa questão é muito pertinente e ela conduz a um domínio de reflexão, que é um domínio de reflexão já também contemplado, e que é a dimensão qualitativa, entenda-se aqui, de personagens femininas em José Saramago. O Saramago é um grande criador de personagens, mas as grandes personagens de Saramago são sobretudo personagens femininas, a começar pela Belimunda, ou a continuar na Belimunda, porque a Joana Carda também já o é, a Mulher do Médico é outra personagem admirável, e portanto isso faz parte no pensamento, digamos, no ethos, na visão do mundo do Saramago, da importância que nessa visão do mundo é dada à mulher como poder alternativo, como poder ligado à lucidez, e como lucidez que está inscrita no olhar da Belimunda que vê o interior dos outros. E, portanto, é este mesmo fio temático que permanece ativo no Saramago. E já agora, que não me lembro do nome, Luciana, creio eu, chamou essa questão, então eu vou já avançar com uma das ações que o Centenário está a desenvolver. E que é o seguinte: nós desafiamos 6 artistas plásticos portugueses para, em serigrafia ou em gravura, representarem cada um deles uma personagem feminina do Saramago, que nós propusemos. É a Belimunda, é a Joana Carda, é a Maria Sara, não lembro agora das outras. São 6 personagens femininas. E esses 6 artistas plásticos, alguns deles artistas com muito prestígio em Portugal, e não só em Portugal, outros artistas jovens, cada um deles faz a sua personagem. E depois convidamos 6 escritoras de língua portuguesa para escreverem cada uma delas um texto sobre a personagem, tal como o artista plástico a viu. É a Lídia Jorge, é a Adriana Lisboa, é a Jaimília Pereira de Almeida, é a Ana Margarida de Carvalho, mais 2 que agora não têm presentes. E isso vai dar, e volto aqui à questão da sobrevida pelas adaptações, isso vai dar essas personagens femininas numa versão plástica e depois numa releitura e numa escrita por uma escritora
que dialoga ao mesmo tempo com a imagem e com o livro. Espetacular. Espetacular. Bem, mais uma da Isabela Papik. Isso era... Eu vou responder a mais uma pergunta e depois vou pedir para me retirar, que aqui é tarde, está bom? Mas responda a esta ainda. Ótimo. Sim. A Isabela Papik, ela pergunta se o senhor lê Saramago como pós-moderno ou como um autor que tematiza a pós-modernidade para lhe fazer críticas. Esta questão é uma questão um pouco redonda. Volto ao princípio, porque eu entendo a pós-modernidade como uma forma de voltar à tradição, reescrever a tradição, descanonizar a tradição, etc. O Saramago faz isso enquanto ficcionista, mas também, na sua reflexão, acaba por, digamos, problematizar aquilo mesmo que ele faz, não é? Em todo o caso, e para não nos enrodilharmos aqui num discurso que o Saramago chamaria aqueles discursos vazios de coro de anjos, o que eu digo é que, de uma forma, enfim, mais singela, não mais simplista, eu vejo o Saramago, de facto, como um dos grandes ficcionistas pós-modernistas do nosso tempo, para além da língua portuguesa. E lembro apenas 2 temas, um dos quais passou aqui rapidamente, o outro demorei-me um pouco mais nele. O primeiro tema é o da meta-historiografia ficcional, o que consiste em reescrever a história através da ficção. E o segundo grande tema é o da recuperação da alegoria. A alegoria, que era uma figura que vinha desde a Idade Média, ou até antes disso, o Saramago retoma a alegoria, o Saramago e outros escritores de pós-modernistas retoma a alegoria e faz dela um instrumento de reflexão ética e filosófica. Bem, professor Carlos Reis, essa diferença de horário realmente nos desculpe por eu não perdi a noção, porque é muito interessante ouvir e a gente está muito agradecido por isso. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, espero que nós agradeço. Nos encontremos, sim, em muitas outras circunstâncias. O convite e desejo as maiores felicidades para o grupo e estejam atentos ao site da Fundação José Saramago, porque lá o centenário vai aparecendo em várias manifestações, algumas das quais existirão também no Brasil, evidentemente. Tá bom? Okay. Muito obrigada, boa noite. Um bom resto de dia. Deus. Obrigada. Bem, gente, me esqueci mesmo dessa questão do horário, a gente vai ouvindo, né, e perde um pouco essa questão de fuso horário. Ficaram algumas questões, essas que ficaram, me desculpem, mas eu vou tentar passar essas questões para ele pelo e-mail, e quem sabe ele nos responde e eu repasso a vocês, ok? Bem, agora nós vamos ouvir antes do nosso encerramento mesmo total, a professora Raquel Beatriz vai conversar um pouco com vocês, conosco. Ela é uma pessoa muito importante para conversar conosco nesse momento, por vários motivos, mas entre eles, porque ela é coordenadora do CESPUC, Centro de Estudos Luso-Afro-Brasileiros da PUC Minas, ligada ao programa de pós-graduação em letras da PUC Minas. E ela é professora também desta casa e vai nos falar um pouco sobre o que nós temos à frente de Saramago. Boa tarde, boa noite, Raquel. Tudo bem? Boa tarde a todo mundo. Eu vou realmente anunciar algumas coisas, né, que nós estamos pensando já junto com o grupo para o futuro, né? A primeira coisa eu quero dizer é o seguinte, que é uma alegria estar aqui nesse momento de encerramento dessa segunda jornada, e eu agradeço muito, Vera, a oportunidade de poder dirigir aqui algumas palavras, né, a esse grupo de pesquisadores que vocês conseguiram reunir nesse evento. A primeira mensagem que eu quero dar, né, a todos vocês presentes nessa segunda jornada Saramago, Saramago vive, né, vamos dizer isso, né, são assim, a minha primeira palavra é de efusivos cumprimentos mesmo à comissão organizadora, pela qualidade do evento. Eu pude acompanhar as conferências ontem, hoje, né, a do Carlos, enfim, e as conferências, os simpósios, os minicursos e as discussões, né, que foram geradas a partir deles. A gente vê como que o grupo de estudo Saramago, leitor de Marx, está construindo
um pensamento sobre Saramago em conjunto com intelectuais de diversas universidades brasileiras e estrangeiras, né? O Centro de Estudos Luso-Afro-Brasileiros, desculpem, que é uma cátedra do Instituto Camões, tem tido uma satisfação muito grande de apoiar essa iniciativa das Jornadas Saramago, que são coordenadas pela professora Vera e pelo grupo de estudos que ela coordena, a que eu já me referi, Saramago, Leitor de Marx. E nós já estamos pensando e já estamos comprometidos, né, com eventos e publicações referentes a Saramago para o ano que vem. Vocês já devem saber que 2022 será um ano de inúmeras comemorações, né? São 200 anos da independência do Brasil, 100 anos da Semana de Arte Moderna e também 100 anos de Saramago. Todas essas marcas temporais serão lembradas pelo CESPUC por meio de eventos e publicações durante todo o ano. Então, eu já digo a vocês, fiquem atentos, né, aos nossos chamados, às nossas divulgações, né, nós vamos, o ano inteiro, vamos estar envolvidos com essas comemorações, vamos dizer. Eu vou elencar aqui apenas as que dizem respeito aos estudos da obra de Saramago e que já estamos conversando com o grupo de pesquisa Saramago, Leitor de Marx. Então, a primeira coisa é que está sendo organizado um caderno do CESPUC, que é um caderno CESPUC de pesquisa, uma publicação, um dos periódicos do nosso programa. Para o primeiro semestre de 2022, o tema Saramago, Amor e Engajamento. A previsão é que ele seja publicado em julho de 2022, a chamada já está no ar e está sendo organizado pela professora Vera Lopes e pelo professor Carlos Nogueira, da Cátedra José Saramago, da Universidade de Vigo. Nós estamos pensando também em eventos bimestrais que começariam no mês de março, maio, julho, setembro, novembro, com leitura comentada de obras de Saramago. A última apresentação seria, né, parte da terceira jornada Saramago Vive. Portanto, já estamos dizendo que faremos essa terceira jornada e o CESPUC apoiará a terceira jornada Saramago Vive. Está também previsto um seminário de apresentação dos estudos realizados pelo grupo de pesquisa. A previsão desse seminário é agosto de 22. E, por fim, nós estamos começando a discutir a terceira jornada. E o nome provisório, eu vou dizer, ele é provisório, mas eu acho que ele tem assim, uma possibilidade de ficar ele mesmo, mas independente disso, não sou eu particularmente que resolvo, mas só estou dizendo que é um ótimo título provisório. Está pensado assim, 1 centenário de compromisso com a literatura e a vida. Então, com esses eventos ligados aos estudos saramaguianos, nós esperamos marcar o centenário do autor e apresentar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no programa de pós-graduação em letras da PUC Minas e nas diversas universidades brasileiras e portuguesas que partilham conosco a produção crítica e teórica sobre as obras do autor. Então, eu realmente achei que esse momento, né, que Vera me chamou para dar uma palavra com vocês, para além de agradecer, elogiar, dizer que tem sido a primeira jornada já foi muito bem organizada, que o grupo está assim, se desenvolvendo em expertise de eventos, né? Para além disso, anunciar que essa parceria do CESPUC com o grupo é uma parceria já sólida e que continuará nos anos próximos, mas com certeza no próximo ano, com eventos já assim solidamente pensados. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e posso dizer ao grupo, né, aos pesquisadores que estão aqui, que podem contar com o CESPUC, que nós estamos atentos para apoiar as iniciativas de vocês. Tá? Muito obrigada, viu, Vera? Obrigada a você, Raquel.
Eu agradeço ao Giovanni, que nos deu apoio logístico durante essa jornada. Sem ele, a gente não sobrevive, não é? Gostaria de agradecer a todos os presentes, em especial aos participantes do grupo, ao professor Daniel, que tem nos ajudado muito com relação às reflexões sobre Marx, Frederico, Matheus, Júnia e Luciana, parceiros especiais das nossas reflexões e dessa jornada. E para encerrar, eu só vou encerrar com a palavra de Saramago e vou tentar fazer alguma coisa circular, que é retomar o que ele disse na entrevista para a Folha de São Paulo. E com essa leitura final, eu encerro dando meu boa noite. Ok? Ele diz assim: existe uma coisa que eu chamaria de comunismo hormonal. É como se os hormônios determinassem que a pessoa tem de ser aquilo que ela é, que mantém uma relação estreita com os fatos, com a vida, com o mundo, com a sociedade. É como um estado de espírito, ou seja, a pessoa é o que pode, o seu espírito, os seus hormônios, assim a definiriam para sempre. Acho que é isso que acontece comigo em relação ao comunismo. Venham para o grupo Saramago, leitor de Marx, serão muito bem recebidos. O link do grupo está sendo postado aqui na tela, para que vocês possam entrar em contato conosco. O nosso endereço está na tela, para que vocês possam entrar em contato conosco. É uma rede de estudos infinita, para a qual nós convidamos vocês. Um forte abraço, espero que essa jornada Saramago repercuta na vida de vocês, nos seus corações, e que a gente venha para Saramago, amor e engajamento, e depois para o compromisso de Saramago, um compromisso literário e um compromisso de vida ao longo dos seus 100 anos. Boa noite.